Então, senhores, vou esperar aqui a Gessimara digitar. Ixi, tá saindo em inglês aqui o negócio, hein? Vou esperar a Gessimara terminar de digitar. A gente vai começar a palestra. Qual é a ideia dessa palestra aqui? Nós vamos fazer um ciclo de renda fixa, né? Nós vamos fazer um ciclo de renda fixa. Boa noite, Mubarak. Então, a gente vai fazer um ciclo de palestras de renda fixa. Qual é a ideia desse ciclo de palestras de renda fixa? Eu quero que vocês entendam, né, não só o básico da renda fixa ali como CDB, LCI e LCA, mas a gente vai aprender uma renda fixa um pouco mais agressiva, né, para vocês terem rendimento acima de 1% com a queda da taxa de juros. Só que eu quero apresentar os produtos para que vocês consigam mensurar o risco de cada um deles. Então, a ideia vai ser focar em risco. Vocês vão observar que existe CDB, que é que você pode ganhar uma taxa padrão, e existe CDB que você pode ganhar 2 vezes a taxa padrão, passando de 1%. Tudo vai depender do risco que você está disposto a pagar. Boa noite, Felipe. Está me ouvindo bem aí? Alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à Sim, vontade com voz. Eu não estou ouvindo a voz de ninguém. Eu não sei se é tô ouvindo bem. Tá problema ouvindo? do Teams, do Microsoft. Então, vamos lá. Vamos lá para a renda fixa, né? Então, a ideia aqui é apresentar isso aqui. Vamos lá. Meu nome é Paulo Marques, né? Eu sou assessor de investimento desde 2012, né? Começamos ali pela XP Investimento e hoje a gente está com a Finance Academy, né? Para quem não conhece, no caso aqui dos presentes, só a Gessimara aqui é a mais nova, né? A Gessimara deve ter um mês aqui trabalhando com a gente. E a Finance Academy, que é o escritório vinculado junto à Genial Investimentos, vai fazer 8 anos, né? Vamos fazer 8 anos agora, dia 6/6 de 2024, né? É engraçado, todos os meus filhos nasceram no mês de junho, né? 6/6 nasceu a Finance, 8/6 nasceu o David, dia 24/6 nasceu a Gabi, né? Todo mundo nasceu no mês 6. E aqui nós temos aqui o nosso outro, né, sócio, que é o Aldenor, né? O Aldenor também é outro sócio que tem me ajudado muito e que nós estamos aqui já trabalhando já esse tempo, tá? Então, a Finance Academy começou lá nos primórdios, a gente era apenas um curso de investimentos, né? Um curso focado para CPA 10, CPA 20 e CEA, né? De todos aqui, o mais antigo é o Mubarak, que foi meu aluno de CPA 10 e CPA 20, tá? E de lá para cá nós trabalhamos. Na realidade, o mais antigo é o Ayumi Suzuki. O Ayumi Suzuki opera comigo lá da XP. Ele, o Olavo e a Carol, né? São os mais antigos, né? De Finance Academy, o mais antigo é o Mubarak, desde o tempo de escola, né? Então, vamos lá. Então, essa aí é uma pequena apresentação. Vamos lá conversar um pouquinho sobre renda fixa. O que é renda fixa, né? As pessoas normalmente fazem muita confusão com renda fixa. As pessoas pensam que a renda fixa é um investimento. Por ter o nome renda fixa, significa que você nunca vai perder. A renda sempre será fixa. E, na realidade, vocês vão descobrir que isso pode ser apenas uma falácia, né? A renda fixa, ela pode ter zero de rentabilidade. A renda fixa, ela pode ser negativa. Em que momentos, né? Boa noite, Aldenor. Em que momentos a renda fixa, ela pode ser negativa, né? A gente vai ter ali um momento em que a renda fixa ela pode ser negativa, no momento em que ocorrer deflação. No momento em que ocorrer deflação, a gente tem uma renda fixa negativa. Ou no momento que ocorra uma superinflação, ou seja, que a inflação seja maior do que a rentabilidade básica da economia, que seria a taxa Selic. Então, aí você vai ter um problema de rentabilidade. A gente vai ver esses cálculos daqui a pouco. Vou mostrar como é que a gente faz esses cálculos para saber se você está perdendo para a inflação ou está ganhando nos seus investimentos, tá? Então, o termo renda fixa que vocês estão vendo aqui, ó, esse termo renda fixa, ele não significa que você vai ter um investimento que vai te garantir uma rentabilidade fixa todos os meses. Não. O termo renda fixa ele se refere a você receber cupons periódicos. O que seriam esses cupons periódicos? Que constantemente você vai estar recebendo juros, né?
Então, quando a gente fala disso, a renda fixa mais comum é a poupança, tá? Quando a gente fala da poupança, a poupança ela rende 0,5% ao mês mais TR. Significa que todos os meses a poupança ela vai te pagar 0,5% mais a taxa referenciada que é calculada pelo Banco Central do Brasil, tá? Mas existem momentos que essa renda fixa, a poupança, ela pode render menos, tá? Quando? Quando a taxa de juros Selic for menor do que 8,5% ao ano, tá? Então, se você tiver uma taxa Selic menor do que 8,5% ao ano, boa noite, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, amigo de infância. Então, olha só, se você tiver uma taxa Selic que renda 8,5% ao ano, tá? A tua poupança ela vai render menos do que a taxa de juros, tá? Ela vai render muito menos, vai render menor do que a taxa de juros. E esse é o detalhe que as pessoas têm que tomar cuidado. A poupança, que é o investimento assim padrão mais conservador que o brasileiro tem, ela também perde rentabilidade, né? Teve uma época em que a taxa Selic chegou a dar 2% ao ano, né? 2% ao ano, né? Ou seja, a pessoa ficava um ano todinho na poupança para receber 70% desse valor, porque depois que a taxa de juros ela cai, a Selic fica abaixo de 8,5%, a poupança ela vai ser remunerada 70% da taxa de juros. Então, teve, acho que foi o ano da pandemia, a poupança, o cara um ano inteiro com dinheiro parado estava recebendo 1,4. 1,4, enquanto na época tinha CDB que conseguia pagar ali 0,5% ao mês, 0,46 ao mês. A pessoa em um ano inteiro na poupança recebia 1,4. Então, quando a gente fala de renda fixa, a ideia é receber cupons, tá? Lembrando, renda fixa não garante rentabilidade positiva todos os meses. Se você tiver uma deflação, a tua rentabilidade ela vai ser negativa. Isso pode acontecer. Pode acontecer também, inclusive, para investimentos que são remunerados pelo IPCA. Nós temos muitos CDBs que eles são remunerados pelo IPCA. E há momentos em que a inflação ela tem uma desaceleração. E quando isso ocorre, você também pode ter uma renda fixa negativa. Ou seja, ao invés de você ganhar dinheiro, você perde. É possível isso acontecer? Sim, é possível. Tá? Vou mostrar alguns casos para vocês depois. Tá? Seguindo aqui, então, quando a gente fala da renda fixa, né? Um dos exemplos que a gente tem que saber, existem rendas fixas que elas pagam cupons de juros anuais, ou seja, você só vai receber uma vez ao ano, tá? Isso é muito comum de qual tipo de investimento? Isso é muito comum dos investimentos, né, de renda. Boa noite, Edna. Isso é muito comum dos investimentos como Tesouro Direto, títulos públicos federais. Ah, deixa eu voltar aqui que eu bati aqui sem querer. Aqui. Isso é muito comum dos títulos públicos federais. Ou seja, a pessoa coloca um valor financeiro, tá aqui, um valor financeiro, e só vai receber esse valor atualizado depois de um ano, tá? Ou seja, se a pessoa colocar R$ 1.000 aqui nesse investimento aqui de renda fixa, tá? R$ 1.000 nesse investimento de renda fixa e esse investimento de renda fixa pagar 10% ao ano, ele só vai receber a correção dos juros, tá? Aqui no final do ano. Então, no final do ano vai cair R$ 100 de juros para ele, tá? Então, esse é um tipo de renda fixa. É muito comum títulos públicos como letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic, muito comum lá da letra do Tesouro Nacional, que é a LTN, que é o Tesouro Prefixado, ou seja, você recebe uma única vez ao ano. Eu, Paulo Marques, não acho interessante esse tipo de renda fixa, tá? Porque você acaba tendo dificuldades, você acaba tendo dificuldade de manter uma rentabilidade boa. Então, você acaba tendo ali uma rentabilidade que fica ali muito afetada. Você tem um ano todinho que o teu dinheiro fica parado só você receber juros no final do ano. Existem investimentos que você recebe juros todos os meses. Esse eu acho mais interessante, tá? Existe uma renda fixa que você tem cupons de juros semestrais. E esse caso aqui, né? Você aplica no que a gente conhece como NTN, tá? Que são as notas do Tesouro Nacional, e a cada 6 meses você vai receber juros, tá?
você vai receber lá através da NTN-B, que é Tesouro IPCA, aqui você recebe IPCA, e você vai receber através da NTN-F, que é uma taxa pré-fixada, né? Ou seja, a cada 6 meses você vai receber, né, um cupom de juros. Paulo, existe vantagens em receber cupons de juros a cada 6 meses? Depende de como o investidor está montando a carteira dele. Exemplo, se você monta uma carteira colocando em CDB para recebimentos mensais, todo mês você recebendo juros do CDI, e você quer se proteger de uma queda de inflação, ou melhor, da alta da inflação, quer se proteger dessa situação, você pode colocar um pouco dos teus investimentos ali, 10 a 20% da tua carteira de investimento em Tesouro IPCA. Vou fazer uma segunda palestra só para mostrar para vocês os cálculos, para vocês terem ideia da vantagem que é a operar no Tesouro, tá? Para você trabalhar no Tesouro igual como você trabalha com uma ação. Você compra o título público e você não leva o título público até o final. Você trabalha com a diferença de preços. Exemplo, quando a Tesouro IPCA estava com taxa de inflação lá de 7, 8%, você carrega esse título até chegar um momento em que o Tesouro IPCA vai pagar a taxa de 3%, como é o caso que está pagando agora, e você vende o seu título. E aí você acaba tendo ali um ganho que a gente chama de ágio em cima da operação. Você não levou o título até o final. Então, essa é uma vantagem de você trabalhar com o Tesouro nesse sentido, tá? Então, eu apresentei para vocês aqui duas formas de recebimentos na renda fixa. Eu posso ganhar juros uma vez por ano ou juros a cada 6 meses. O que é comum e é o que eu recomendo para aquele investidor que está começando hoje, né? Você fazer operações de juros, né? Aonde você aplica em renda fixa como CDB, LCI, LCA, né? Para fazer aquele capital de reserva, né? Aquele capital que você pode utilizar para qualquer momento ou só fazer patrimônio, e você aplicar no CDI para todos os meses que você está rentabilizando a carteira, tá? Esse aqui é o indicado, né, para aquele investidor que está começando a montar o recurso, que ele vê todo dia, todo mês, o pinga-pinga dos juros na sua carteira. Então, isso aí é mais interessante. Para o investidor que já tem um patrimônio, que já formou a carteira dele, já em CDB, LCI, LCA, sendo remunerado pelo CDI, que é a taxa, logo depois a gente vai entender como é que nasce essa taxa, esse investidor ele já tem que ter na sua carteira uma parcela de investimentos em IPCA, tá? Em IPCA para fazer a alusão no momento em que ocorrer a queda dos juros, tá? A gente vai entender que os fatores de queda de juros, eles impulsionam o IPCA. Então você acaba ganhando muito mais no IPCA. Por exemplo, hoje, né, com IPCA 3,80, tem IPCA pagando aí cupom de 6% ao semestre, mais 3,80 ao ano. Então você recebe aí 3,80 de IPCA, mais 6% ao semestre. Se a inflação subir, como os analistas estão prevendo, para 8%, 7%, esse cara vai receber 6% de cupom pré-fixado, mais 7, 8% de IPCA. Então, é uma situação que se torna interessante a partir do momento que o cara faz uma diversificação na carteira dele. Só que, detalhe, investir em PCA é mais arriscado do que investir em CDI, tá? Por quê, Paulo? Historicamente, o Brasil nunca teve taxa de juros negativa. Nós nunca tivemos a Selic negativa. Então, o CDI, como ele se baseia na Selic, o CDI ele rende 2 pontos percentuais, um pouquinho a mais do que a Selic. O CDI ele vai sempre te dar uma taxa positiva, vai sempre te dar uma remuneração. Já o IPCA, existem meses em que o IPCA ele desacelera, chega a ser até negativo quando tem pequenas recessões no Brasil, e aí você pode ter perdas financeiras. Então, por isso que o investidor ele tem que pautar. Na hora que ele vai fazer uma reserva financeira, o investidor ele pensa em fazer uma reserva financeira, a reserva financeira do investidor tem que estar em CDI pré-fixado.
Um dinheiro que ele está só querendo remunerar o patrimônio e não quer ter perda financeira. E na hora que o investidor ele desejar, né, ter um pouquinho de alavancagem na renda fixa, ele bota em PCA, tá? Mas a gente vai construindo esses conceitos, tá? De pouquinho em pouquinho. A ideia é a gente mostrar para vocês riscos e mostrar a possibilidade de ganhos e riscos também, tá? Não é só retorno que é feito os investimentos, não, tá? E aí, né, quando a gente fala de renda fixa, isso aqui é uma dúvida que sai, que dá muito em relação aos investidores. Quais? O que que é taxa pré? O que que é taxa pós? Né? O que que é taxa pré? O que que é taxa pós? Isso é uma dúvida muito regular dos investidores, né? Quando a gente fala de taxa pré-fixada, eu estou falando que no início do investimento eu já sei quanto vai render o investimento. Normalmente, as taxas pré-fixadas de investimento, elas são anuais. Então, até eu botei um exemplo aqui, ó. Um investidor aplicou R$ 1.000 a uma taxa de 12% ao ano, tá? Então, esse investidor ele vai ter um fluxo de caixa que ele vai botar aqui R$ 1.000, tá? Esse R$ 1.000 em um ano vai voltar para ele 1.120, ou seja, vai voltar os R$ 1.000 que ele emprestou, mais 12%, 112, né? 12. Depois eu vou fazer esse cálculo na calculadora, porque eu vou ter que usar, vou fazer outra comparação, daí vocês vão ver a diferença. Olha lá. O segundo cálculo que eu tenho aqui, ó, agora, utilizando taxas pós-fixadas. Qual é o risco da renda fixa? É aqui, ó. O principal risco da renda fixa é quando eu trabalho com taxas pós-fixadas. Como assim, Paulo? Imagina a seguinte situação. Imagina esse gráfico aqui. Imagina esse gráfico. Poucas pessoas entendem o risco de juros na renda fixa. Então, imagina esse gráfico. Imagina que esse pontilhado aqui que eu estou fazendo é a taxa Selic. Isso aqui é a Selic. A Selic, ela nunca é constante. Ela não vai ser constante 14% a vida toda, 20% a vida toda. A previsão do Banco Central dela chegar a 9% esse ano, ela não vai ser 9% a vida toda. Uma hora ela vai cair, uma hora ela vai subir. Só que tem um detalhe. Quando a Selic ela aumenta, todas as taxas pós aumentam. Quem? CDI, a TR, que remunera a poupança, né? A TBF, que é a taxa básica financeira, que remunera a uma parte dos CDBs. Então, toda essa turma sobe, tá? Quando a taxa de juros Selic cai, né? Essa turma todinha cai. CDI, TR, TBF. Todo mundo cai, que é o que está acontecendo hoje. Quando a taxa de juros ela tem um movimento de queda, alguém sobe. Sempre uma balança na renda fixa. Na hora que os juros ele tende a cair, alguém vai subir no lugar dele. Quem é que sobe? O IPCA, a inflação. Por que que a inflação sobe? Por um motivo. Na hora que a taxa básica de juros ela cai, também vai cair a taxa básica de empréstimo. Então, os empréstimos vão ficar mais baratos. O empréstimo ficando mais barato faz com que as instituições financeiras emprestem mais. As instituições financeiras emprestando mais dinheiro, fica mais acessível às pessoas, né, se alimentar do crédito. Empresas, famílias vão ficar mais acessíveis ao crédito. Significa que a renda a renda das pessoas vai aumentar devido ao consumo. Aumentando o consumo, automaticamente eu tenho um aumento de IPCA. Né? Então, assim, taxa de juros cai, o IPCA ele tende a subir, tá? É uma regra básica de economia. Quando a taxa de juros está alta, o IPCA ele cai. O IPCA ele cai, tá? Essa é uma situação interessante. Então, toda vez que eu tenho alta de juros, a inflação é baixa. Por quê? Porque alta de juros faz com que as pessoas não peguem dinheiro e faz com que o dinheiro não entre em circulação. As pessoas consomem menos, com isso o IPCA é mais baixo. Baixa de juros, as pessoas consomem mais e IPCA sobe. Por isso que quando a gente pensa na renda fixa, se você é um investidor que está me ouvindo, que é conservador ao extremo, você vai ser um investidor que, no máximo, você vai estar aqui nessa linha aqui. No máximo, você vai investir em CDI. CDI, TR, TBF. Você não vai fugir disso.
tá? E você vai ser vítima das oscilações dos juros. Quando os juros cair, toda a tua rentabilidade vai cair. Quando os juros subir, toda a tua rentabilidade vai subir, tá? Se você que está me ouvindo já tem um pouco mais, né, de maturidade na questão dos investimentos, tu já começa a pensar agora que você pode colocar uma parte da tua carteira em IPCA. Por quê? Porque quando os juros caem, o IPCA tende a subir e você acaba protegendo parte do seu patrimônio, né? Então, eles são inversamente proporcionais. Então, toda vez que você houve esse movimento aqui da Selic com o IPCA, eles são inversamente proporcionais. A Selic e o IPCA, os dois nunca sobem juntos. Um tem que subir para o outro cair. Sempre vai ser assim. Então, o investidor de renda fixa, ele passa a se preocupar na proteção da sua carteira dessa forma, né? Agora é só um detalhe. Vamos mostrar uma coisinha para vocês. Quanto é que está custando hoje 100% do CDI? Né? Tem uma ideia aí, Mubarak? 100% do CDI. Quanto é que está custando 100% do CDI hoje? Né? Eu vou entrar aqui no site do Banco Central. Boa noite, Raimunda. Ó, Tá você falando, quer tá me ouvindo, Paulo? 3,9? 3,9 é a inflação, Ayumi, ao ano, tá? CDI é um pouquinho mais. Mas vamos lá. Eu vou entrar aqui no site do Banco Central. Isso aqui é uma coisa boa para vocês. Quem é investidor de renda fixa é bom olhar isso aqui. Esse site do Banco Central, Gerenciador Financeiro, é um site aonde você consegue ver, tá? Quanto é que está rendendo CDI e IPCA mês a mês, tá? Mês a mês. Você consegue visualizar quanto é que está rendendo esse CDI e IPCA. Então, eu vou botar aqui na série temporal CDI e vou apertar aqui em consulta financeira. CDI, consulta financeira. CDI. Será que é por causa do horário que eu não estou conseguindo acessar? Deve ser. Tá aqui, CDI. Então vem aqui, ó, vou colocar aqui, marcar um mês, consultar séries. Vou pegar o CDI um pouquinho mais longe. Vou pegar de 1/1 de 2022, para vocês verem a flutuação dos juros. É um Mubarak que está falando algo em torno de 0,80. É isso mesmo. Então vamos lá. Visualizar valores. Então, olha só. O CDI em janeiro, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela aí, mas em janeiro de 2022, o CDI ele estava custando ali algo em torno de 0,73 ao mês. 0,73. Então, você tendo ali uma rentabilidade de 100% do CDI, lá em janeiro você estava rendendo 0,73. Passou o ano de 2022, 2023, chegou em janeiro de 2023, o teu CDI já estava rendendo 1,12, ou seja, quando o investimento falava, você está rendendo ali 100% do CDI, você estava recebendo ali 1,12% ao mês, ou seja, o aumento dos juros. Agora, em janeiro de 2024, esse CDI está rendendo 0,97. Já caiu de novo. Agora, em abril de 2024, já está 0,89. Já tá caindo mais. Final do ano, vai cair mais ainda, porque a taxa de juros vai cair. Então, você consegue visualizar no gráfico. Essa aqui foi a movimentação do CDI de janeiro de 2022 até agora, abril de 2024. Você consegue ver a movimentação e a queda do CDI durante os meses, né? Como eu falei para vocês, um dos maiores riscos que a renda fixa tradicional tem é os juros. Tem gente que diz, eu vou investir em CDB, LCI, LCA e poupança porque não tem risco. Estou mostrando o risco para você. Você está tendo um risco, que é o risco de perder para a taxa de juros, ou seja, você perde o risco de não ter uma remuneração significativa dos teus investimentos, tá? Então, essa é uma situação que o investidor de renda fixa tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, voltando àquele enunciado da questão lá, quem é que vai render mais aqui, né? Um cara hoje que aplica
R$ 1.000 rendendo 100% do CDI, ou um cara hoje que vai aplicar R$ 1.000 a uma taxa anual pré-fixada de 12%, né? De 12%, né? De 12%. Deixa eu só ver aqui o que estão passando aqui no telefone. Eu vou mandar lá depois. Então, senhores, vamos ver aqui. Quem é que vai ganhar mais? Quem está ganhando hoje 100% do CDI ou tem que estar pré-fixado ganhando 12%, né? Então, a gente vai fazer isso na matemática. A matemática tem que acompanhar a gente na área de finanças. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos pegar a nossa velha HP12C. Então, por exemplo, perdi toda a explicação do Teams, estava travando. Não se preocupa não que eu vou gravar e vou mandar para vocês, tá? Então, por exemplo, lá, R$ 1.000 hoje, o cara vai passar R$ 1.000 e vai receber um único cupom de juros ao ano, 12%. 12%, 120. Tá aí, ó. O cara aplicou R$ 1.000, vai receber de volta os 1.000 mais 120 de juros. Isso se o cara aplicar aí R$ 1.000, tá? Mas olha lá, 100% do CDI hoje, segundo o site do Banco Central, está valendo quanto? Vamos lá, vamos voltar para o site do Banco Central. Vamos voltar aqui para os valores gráficos. 100% do CDI fechado no mês de abril está rendendo 0,89. Então, lá, quanto é que vai dar isso? Então, vamos lá. 0,89%, tá? Em 12 meses, tá? Eu vou aplicar R$ 1.000, CHSPV, e vou ver. Olha lá. Hoje, uma pessoa que aplica ganhando 100% do CDI, ela perde uma pessoa que que ganha uma taxa de 12% ao ano. Se a pessoa conseguir uma taxa de 10% ao ano no pré-fixado, ela vai ganhar da pessoa que recebe 100% do CDI. Ah, Paulo, mas a pessoa que está ganhando no CDI, se ela acessar o aplicativo dela do banco, ela vai estar vendo rentabilidade diária. Vai estar vendo rentabilidade diária, mas vai render menos do que a pessoa que foi pré-fixada. Porque a pessoa que foi pré-fixada já determinou a taxa. Então, olha uma coisa que surge aqui para vocês que são investidores de renda fixa. E investidor de renda fixa tem que atentar isso com cuidado. Quando a gente fala desse movimento dos juros, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, uma coisa que chama atenção. Vamos lá. Quando eu tenho esse movimento da taxa de juros subindo e descendo, a taxa de juros subindo e descendo, a Selic, tá? Se eu for observar que eu vou ter uma queda significativa da Selic, o que eu faço para proteger o meu dinheiro? Eu venho aqui e vou fazer uma pré-fixação de taxa. Eu vou aqui e vou botar uma parte do meu dinheiro em pré-fixado. Para quê? Para sustentar a taxa. Então, exemplo, o Banco Central, ele veio anunciando há mais de um ano, tá? Ele veio anunciando desde janeiro de 2023 que ele iria reduzir a taxa de juros. O que eu, como investidor de renda fixa tradicional conservador, deveria ter feito? Eu teria que pegar uma parte dos meus investimentos, né, e começar a comprar, trocar, resgatar do CDI e aplicar em taxa pré. Porque olha só o que acontece. Quando o Banco Central anunciou que ele ia reduzir a taxa de juros, você tinha taxa pré de 12%, 11%, 10%. Quando o Banco Central chegar no seu objetivo, que é a redução da taxa de juros, você vai ter uma taxa de juros de 9% do CDI. Se você precificou lá, quando ele começou a anunciar que ele iria derrubar a taxa de juros, você ia manter a rentabilidade superior ao CDI. Você acabou de fazer um trade, você optou em trocar aquilo que não estava interessante no momento por uma taxa melhor. Então, o investidor de renda fixa tem que pensar assim, tá? O conservador, né? O conservador. Aquele investidor de renda fixa moderado, o que ele faz? Ele vai colocar uma parte no pré-fixado e uma outra parte ele vai colocar onde? No IPCA. Porque toda vez que eu tento que reduzir a taxa de juros, a inflação ela tende a subir, tá? Então é um negócio significativo. Eu consigo até mostrar isso para vocês aqui em gráfico. Deixa eu só puxar aqui. IPCA.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o gráfico, IPCA. Se eu acho fácil aqui. Eu acho que não vai ser tão simples, mas vamos lá. Tá aqui, ó. Ó, o IPCA hoje ele está pagando o cupom aqui de 6,89. 6,89. O IPCA Tesouro lá no Tesouro, tá? Mostrando aqui para vocês, 6,8905, tá? Ou seja, o cara que investe hoje lá no Tesouro está recebendo uma taxa pré de 6 alguma coisa, 5,77, entre 5,77 e 6 e alguma coisa, mais o IPCA. Então, ele recebe no Tesouro IPCA duas taxas, uma pré e uma pós. Então, ele acaba fazendo essa composição de juros. Então, eu estou mostrando para vocês que existem momentos que a taxa pré-fixada ela vai ser mais vantajosa do que a taxa pós-fixada, que é o CDI, tá? Que é o CDI, tá? Vamos seguir aqui, tá? E qual é o objetivo de ter títulos, né? De existir aí títulos da renda fixa, né? Nós vamos entender aqui como é que funciona o segundo risco da renda fixa. O primeiro risco foi o risco de mercado, variação da taxa. A taxa de juros ela pode prejudicar a tua renda fixa, ela pode facilitar a tua renda fixa. E existe aqui o segundo risco. O segundo risco é o risco de crédito, ou seja, toda vez que um banco emite um CDB, esse cara aqui, é porque ele vai emprestar para alguém dinheiro. Ou seja, quando você for aplicar o seu dinheiro em um CDB, você tem que saber quem é a instituição que você está investindo. Quem é? É o Nubank? É a Genial? É o Bradesco? É o Itaú? É o Santander? Né? Até que nível de rating é interessante eu ficar nesse banco para eu ficar tranquilo? Qual é o nível de rating que eu tenho que ter medo, tenho que correr para eu não perder dinheiro? Ah, Paulo, mas tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Vocês vão descobrir comigo que o Fundo Garantidor de Crédito ele pode te dar uma dor de cabeça, tá? Tinha um cliente que eu estava esperando que ele viesse hoje, ele não veio, mas eu vou contar um caso de como ele perdeu dinheiro, mesmo tendo Fundo Garantidor de Crédito. A gente vai mostrar isso para vocês, tá? Então, eu tenho uma finalidade. Eu pego o dinheiro emprestado do aplicador e vou emprestar para o devedor. Pego o CDB emprestado, vou lá, sou instituição financeira, preciso de dinheiro. Eu vou emitir CDB para pegar dinheiro com os investidores e vou emprestar através de CCB para quem é tomador de crédito. Então, o investidor injeta dinheiro e o tomador de crédito pede dinheiro. E o banco vai cobrar a taxa dos dois lados. O banco ele vai cobrar uma taxa do tomador de crédito e vai repassar uma parte dessa taxa para quem vai receber o CDB. Então, por exemplo, hoje, ao mês, olha só a brincadeira, vamos pensar aqui em empréstimo. Existem bancos que cobram 15% de empréstimo ao mês. 15% de empréstimo ao mês. Ele pega o teu CDB aqui, paga lá 100% do CDI para ti, 0,89. Ele pode pagar até 200% do CDI para ti, que vai dar mais ou menos 1,68, tá? Ao mês, mas ele ganhou 15% em cima da pessoa que está pagando a operação de crédito. Pela norma do Banco Central, o banco ele tem que colocar o dinheiro do aplicador e ele tem que colocar um percentual do dinheiro dos donos do banco também na operação. Não pode ser mais 100% do dinheiro só do aplicador. Tem esse detalhe também. O mesmo acontece com a LCI, só que a finalidade da LCI é diferente. Você está emprestando através de CCI. O que significa? O cara vai financiar a casa própria, o banco emite uma letra e esse investidor, né, vai lá, coloca o seu dinheiro lá nessa letra e o banco vai tomar e emprestar para um cidadão. A mesma coisa acontece no agronegócio. O banco emite uma LCA e vai emprestar essa letra, né, vai emprestar esse dinheiro através de uma cédula do produtor rural. O que eu estou querendo chegar aqui para vocês? Que o risco de crédito ele ocorre aqui, ó, é o risco da contraparte, ou seja, todas as pessoas que estão pegando crédito, elas podem quebrar. E se eu te contar, você que está me ouvindo aí do lado, que se houver uma inadimplência muito grande, o fundo garantidor de crédito ele não consegue suprir todas as instituições ao mesmo tempo.
Isso você não sabia, mas eu estou te contando em primeira mão. O Fundo Garantidor de Crédito não consegue suprir uma necessidade de crédito caso todo o sistema financeiro brasileiro quebrasse. Vocês sabiam disso? Uma outra situação que é interessante e poucas pessoas conhecem quando a gente fala do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, né? Desse cara aqui. Qual é a outra situação, Paulo? O que eu vou falar aqui mudou em 2017. O Fundo Garantidor de Crédito, ele ampara aqui até 250 mil, mas só em alguns investimentos. Caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, né? Letra hipotecária. Né? O que mais ele protege? Ele protege conta corrente de banco, não a conta corrente de corretora. Então, você que é investidor, que tem dinheiro parado em conta corrente de corretora, aplica em alguma renda fixa, não deixa parado lá. Tá? Como é que funciona assim para vocês terem uma ideia? Se um banco quebrar, o que acontece com o teu dinheiro? Se um banco quebrar, tu vai ter ali 250 mil garantido pelo FGC, se não houver uma crise e uma quebra institucional de todo o sistema financeiro brasileiro. Se não houver essa quebra, só for alguma instituição, tu vai receber teus 250 mil e vai depender do tempo que o Banco Central terminar a auditoria sobre a instituição financeira, tá? Se for uma corretora, Paulo, se a corretora for quebrou a corretora. A corretora ela é uma distribuidora, ela é uma descentralizadora. Então, o que acontece? A corretora ela não vende produto dela, ela vende produto de terceiros. Né? Então, o que acontece? Exemplo, né? Se eu tenho ali, né, na corretora, CDB do Banco Guanabara, CDB da Genial, eu tenho ali ações da Petrobras, eu tenho ali fundos de investimento, sei lá, Quineia, né? Eu tenho que me preocupar aonde eu comprei o produto. Eu comprei CDB do Banco Guanabara, eu tenho que saber o rating dele. Eu comprei CDB do Banco Genial, eu tenho que saber do Banco Genial, porque o Banco Genial é uma coisa, a corretora é outra. Eu comprei cotas do fundo de investimento Quineia, que pertence ao Banco Itaú. Como é que está o fundo Quineia? O Banco Itaú pode estar ótimo, mas o fundo Quineia pode quebrar, entendeu? E o Itaú é administrador. Eu tenho ações da Petrobras. Beleza, eu tenho que saber como é que está a Petrobras. Se a Petrobras quebrar, eu vou perder dinheiro. Então, a corretora é uma descentralizadora. Então, o risco dos teus investimentos estão nos ativos que você compra, né? O do banco não, está no banco. Se teu dinheiro está no banco, o risco é o banco, tá? E eu vou já mostrar uma coisa depois que pode deixar vocês com medo, tá? E ter dinheiro concentrado em banco, tá? Aí, o que acontece? Você tem que diversificar a carteira, tá? Então, o FGC ele protege 250 mil. Existe um FGC diferente, nós vamos ver daqui mais adiante. Existe um FGC que ele dá 40 milhões de proteção para o cara, mas a gente vai conhecer ele daqui a pouco, tá? O que não é coberto pelo FGC? Operações de crédito. Não tem proteção, tá? Agora, uma coisa que você não sabia, isso aqui, ó. Limite de garantia de 1 milhão. O que significa isso, Paulo? Significa que se você que está me ouvindo aí, você for muito azarado, exemplo, você aplicou num banco pequeno, o banco quebrou. Aí você foi lá, aplicou em outro banco e o banco pequeno quebrou. Aí tu foi lá e aplicou em outro banco pequeno e o banco quebrou. Aí tu foi lá no quarto banco pequeno e quebrou. Tu tinha 250 mil em cada banco. Aí tu recebeu. Tu zerou o teu FGC, ou seja, tu tem um teto no FGC de 1 milhão de reais e esse teto só vale por 4 anos. Se você tiver o azar de entrar em várias instituições, no máximo 4, cada uma delas tu receber 250 mil, na quinta, se você receber, se o banco quebrar, você não recebe mais nada. Por quê? Você tem um teto limite de 1 milhão de reais. E esse teto ele só vai ser restaurado depois de 4 anos. Então, se você der a sorte de um ano tu conseguir quebrar 4 bancos, tu vai ter só o teu FGC daqui a 4 anos. Totalmente reconstituído. Detalhe, isso só veio valer a partir do dia 21 de dezembro de 2017. Antigamente, você podia ter quantas contas você quisesse, em quantos bancos você quisesse, e você não tinha um risco, tá, de ficar sem o FGC. Agora não, você é limitado a 4.250 mil. Tá? Isso você não sabia. Isso você não sabia. Fala, Aldenor. Eu? Tá.
Então, o que que acontece? Essa é a situação. Você tem que tomar cuidado. Quando você investe nos investimentos, você tem que ter essa ideia de diversificação. É complicado quando você concentra em um único lugar. Nesse ponto, as corretoras elas têm uma vantagem. Você consegue descentralizar, porque você tem várias opções de instituições numa plataforma só, tá? Mas vamos lá. Então vamos entender aqui. O que que é o CDB, né? Tem gente que investe no CDB, mas não tem ideia do que é o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Da onde que ele surgiu? Qual é a ideia do CDB? O CDB ele surge da ideia de você poder, né, emprestar o seu dinheiro para o banco e o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para N clientes, vários clientes, e vai receber um percentual por isso. E o banco ele tem que te pagar no final do prazo. Pode ser que ele não te pague? Pode. Acabamos de ver que há o risco de crédito. Se a carteira do banco ficar inadimplente, lembrando que nós estamos hoje no universo, aqui no Brasil, onde a gente tem 70% das pessoas ativas, 75% das pessoas ativas, né, que trabalham, têm dinheiro, carteira assinada e inadimplente para instituições financeiras, ou seja, o banco não pode emprestar. Por isso que está muito difícil hoje você conseguir empréstimo, né? E dificilmente você vai conseguir um empréstimo com uma taxa baixa, tá? Uma taxa baixa. Então, o CDB é uma forma de captar dinheiro, tá? Através de banco comercial, banco de investimento e banco múltiplo para emprestar dinheiro, tá? Tipos de CDB que eu tenho. Eu tenho o CDB-DI, que é o que a gente mais utiliza. Tem um CDB com finalidade de crédito rural, que vai emitir CPR. Nós temos o CDB, esse aqui é apenas para investidores que operam com mais de R$ 1 milhão, tá? Esse CDB é um CDB que você tem ali dolarizado, né? Ele é corrigido pelo dólar, ele tem uma flutuação de taxa, um CDB swap, você pode fazer um contrato de hedge com ele, mas não é porque ele é CDB que ele significa que você vai ter ali, é CDB, ele é só dolarizado, eu não corro risco de perder nada. Corre, porque quando você faz qualquer coisa que envolva derivativos, e você vai fazer um derivativo na renda fixa, você vai apostar com a pessoa se o dólar vai subir ou não. Se o dólar subir e você apostou que o dólar ia cair, toda a diferença que o dólar subiu nesse CDB, nessa rentabilidade, você vai ter que pagar para o outro. É assim que funciona. Então, não pense que só porque o CDB CDB é renda fixa que não tem risco. Tanto que esse tipo de CDB só é feito para investidor qualificado, não é para qualquer tipo de investidor. E eu tenho um segundo, DPGE. O que é o DPGE? É uma espécie de CDB chamada de depósito a prazo com garantia especial, né? Não é espacial, não especial. E esse cidadão ele tem 40 milhões de FGC. Quem é que pode investir nele? Investidor qualificado, tá? O mínimo para entrar nele, se não me engano, é entre 1 a 5 milhões de reais. Tá? Ele é da renda fixa, vamos dizer assim, da renda fixa, ele é o primordial, ele é aquele ativo que tem a maior segurança possível. É isso aqui. Se alguém disser para ti que é poupança, está mentindo. É isso aqui, 40 milhões de proteção. Isso aqui você faz, né, para investidores ali do patamar qualificado, que tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, esse cara consegue entrar aqui e aí ele fica de boa. Esse cara aqui ele tem, inclusive, mais prioridade de recebimento e pagamento do que um cara que está no FGC de 250 mil, tá? Essa é a situação que pouca gente sabia, né? E o que que é esse tal de depósito interfinanceiro que a gente conhece vulgarmente como CDI, né? Ele vem para a gente como CDI, Certificado de Depósito Financeiro. Como é que essa taxa chega para a gente, né? Então, olha lá. Existe um banco, vamos ter uma ideia aqui, né? Eu vou dar no meu exemplo aqui, tem um banco, Banco A. Esse banco está com caixa negativo. Vamos supor que esse cara tem menos 150 milhões, tá? Menos 150 milhões. Do outro lado, eu tenho um banco que tem um caixa positivo, 100 milhões, esse banco, tá? Olha só, os bancos eles vão emprestar dinheiro entre si. Existiu uma clearing chamada CETIP, tá? Essa clearing ela morreu, tá? Em 2017. Ela foi comprada pela B3, tá? A B3 absorveu essa clearing, tá? Então o que que acontecia? Quando um banco não tinha dinheiro, ele pedia dinheiro emprestado do outro. Aí você está fazendo aquela pergunta na sua cabeça agora, que é justamente a pergunta que eu quero que você faça. Por que que tem banco que cobra 100% do CDI e tem banco que cobra 400% do CDI? Por quê? O banco que cobra 100% do CDI,
Ele vai te pagar o preço de uma negociação de juros entre duas instituições financeiras em um dia, 100% da taxa. O banco que cobra 400 está pagando essa taxa 4 vezes. Tá? Por que isso acontece? Vamos dar uma ideia para vocês começarem a ficar preocupados. Olha lá, imagina que esse banco B aqui é um banco que tem rating AAA, ou seja, é um banco que é bom pagador. Esse banco aqui, banco A, ele tem um rating CC. Ele é um banco a nível especulativo. A gente vai já conhecer as agências de rating e entender essas notas, tá? Então imagina o seguinte, esse banco A, ele precisa pagar o banco B. Só que tem um detalhe, ele já deve 50 milhões no mercado. Como é que ele vai atrair mais clientes? Como é que ele vai fazer esses clientes tirarem o seu dinheiro do bolso e colocar lá? Ele vai aumentar a taxa. Se o banco A cobra 100%, eu vou cobrar 400. Eu vou cobrar 400. Ou seja, o cara que vai investir aqui nesse banco, ele vai receber 400% do CDI. Ah, vai ser ótimo para ele? Ótimo. Enquanto o banco não quebrar, para ele vai ser uma maravilha. Ele vai receber 400%. Então, vai ser 400% vezes a taxa do CDI hoje, que é 0,89. Então, ele vai receber aí 0,89 vezes 400%. Tá? 4 vezes essa taxa. Vai dar 2, quase 3% nessa brincadeira aí. Tá? Agora, olha só um detalhe. Tá? Vai passar de 3, vai dar 3 e alguma coisa. Tá? Agora tem um detalhe. Enquanto ele não quebrar. Aí o que ele vai acontecer? Por que é perigoso investir, ficar de olho só na taxa? Porque esse cara, ele está desesperado. Ele tem um banco para pagar 50 milhões. E esse banco vai cobrar ele. Se ele não pagar esse banco, o Banco Central vai em cima do banco A e vai trancar as operações dele no dia. Para esse banco pagar o banco A, o que ele faz? Ele faz o seguinte: o banco A, vamos supor, cobra 10% de empréstimo ao mês. O banco B, o banco B cobra 10% ao mês de empréstimo. O banco A vai cobrar 20% ao mês. Só que o banco A, ele não vai consultar SPC, ele não vai consultar a Serasa, ele vai emprestar para qualquer um. Bastou o cara bater lá no banco, ele vai e vai emprestar. Essa foi a grande merda que foi feita no Brasil de 2012 até 2017. Liberou-se muito crédito no mercado, as pessoas ficaram inadimplentes nos grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG Pactual, os grandes bancos da época. Essas pessoas ficaram sem crédito e elas foram correr para outros bancos a fim de crédito. XP, quem mais? Agibank, financeiras, né? Crefisa, quem mais? Banco Minas, BMG, né? Foram correr para outros bancos. Por quê? Eles cobravam uma taxa mais alta, mas não consultavam SPC Serasa. O que aconteceu? Crise, pandemia, agora, em 2022. Esse pessoal que já estava sem crédito, já estava devendo para os principais bancos, passaram a dever para os outros. E aí, o que acontece? Por eles serem maioria no setor financeiro, né, hoje você não consegue mais pegar um empréstimo com facilidade. Hoje, antigamente você tinha um empréstimo pessoal, bastava você apresentar sua garantia de renda que você tirava o empréstimo pessoal. Hoje você tem que colocar um imóvel, você tem que colocar um fiador, você tem que colocar 2 imóveis, às vezes um imóvel e um carro. Então a inadimplência ela triplicou. E quem está falando aí no chat é o Mubarak. O Mubarak, para quem não conhece, ele trabalha no segmento de recuperação de crédito do Banco Bradesco. Ele trabalha dentro da regional. É um aluno meu, investidor da casa aqui da Finance Academy. Então, olha só, a confusão que nós estamos tendo hoje. Então, hoje, você operar e ir atrás de taxa, você que é investidor conservador, aquele investidor medroso, eu estou falando para você esse curso. Esse curso é para esse tipo de investidor. Eu vou botar medo em você. Essa é a verdade. Esse curso é para botar medo em você. Você que é aquele investidor medroso, jargão do mercado, mão de alface, aquele cara que não consegue segurar as coisas porque morre de medo, se abana todinho. Você que é mão de alface, você tem que pensar
2 vezes antes de colocar o seu dinheiro em um CDB que tem alta rentabilidade. Outra situação que você vai tomar cuidado é que esses CDBs que têm alta rentabilidade, eles vão te deixar muito mais tensos. Por quê? Normalmente, o prazo mínimo de resgate deles é de 1 ano a 5 anos. Você vai ficar com o teu dinheiro parado lá. Ou seja, você tem um risco, um outro risco, que é o risco de liquidez. Se você precisar de dinheiro a qualquer momento, você não vai sacar. Entendeu? Então, está sendo muito comum os bancos digitais, as principais corretoras, fazerem parceria com bancos, lançarem CDBs com alta rentabilidade e você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos com dinheiro preso e você não pode sacar. Ah, Paulo, mas o assessor de investimento vai ficar rico com isso? Não, o assessor de investimento ele ganha 0,003% em cima de cada operação que é feito, e é só uma vez. Se o investidor aplicou hoje, ele vai receber isso. Se esse dinheiro do investidor ficar 12 meses lá, ele não recebe mais nada, tá? Antes que alguém pergunte se eu estou ficando rico, tá? Não é assim que funciona, tá? Então, o que que acontece? Agora, se eu trabalhasse com empréstimo, eu estava rico. Ou agiotagem. Agiotagem, eu estava mais rico, tá? Fala, Aldenor, pessoa. Tá me ouvindo aí? Liga teu microfone e fala aí. Oi, Não tá me sei ouvindo por que aí? eu não estou ouvindo ninguém aqui. Não sei se tem alguma coisa travada aqui O microfone tá ligado. no, no chat. Eu não estou ouvindo ninguém. O teu microfone está ligado. Eu estou vendo que tá coisando aqui. Deve ser alguma coisa da Microsoft, que a Microsoft sempre faz uma Tá me besteira ouvindo aí? atrás de Oi, outra. oi. Toda hora ela muda esse. Ó, o Mubarak tá me escutando aí, o Mubarak. Ah, o Felipe Mubarak está escutando ou ordenou, só eu que não estou escutando. Ah, eu já sei porque que eu não estou escutando vocês. Eu estou É sem porque tá fone de escutando aí. ouvido. Ah, Eu tenho que botar o som na tela aqui, por isso que eu não estou escutando. Ô, ah, louro. Fala aí, Louro Aldenor. José. Louro Agora José. eu estou escutando. Fala, Louro José. Não, eu só quero Fala. ressaltar o seguinte: rentabilidade, ela é proporcional ao risco. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa. Eu tenho um CDB de 400%, o banco está oferecendo 400%. Só que tem um risco embutido em todo esse retorno aí, que às vezes a pessoa não observa o risco da operação. As pessoas acham que a operação com risco é só as ações. Não é, não são só as ações. As ações, na verdade, para mim, as ações são é um investimento mais seguro que tem. Porque CDB, você está investindo em CDB, num banco, sei lá de onde é que é o banco, Nubank, sei lá, esse pessoal gosta de investir no Nubank. Não sabe, nem conhece o Nubank. O Nubank que surgiu, tem pouco tempo no mercado. Pode de uma hora para outra ele quebrar. Ah, o Nubank oferece não sei quantos por cento ali. Então vai lá, invista no Nubank lá. Quando ele quebrar, você vem falando para a gente aqui. Porque existem riscos embutidos que não são muitas vezes vistos pelas pessoas. As pessoas só veem a rentabilidade. Isso é completamente errado. Agora eu Rentabilidade, estou ouvindo, Mubarak. existe, existe um risco envolvido na rentabilidade aí. Não é Sim. visto. Está me ouvindo, não? Aldenor, o Mubarak pediu para te repetir essa Quanto tua maior, situação. o risco ele sempre é atrelado ao retorno. O risco e retorno são diretamente proporcionais. Então, quanto maior o risco, maior também o retorno. Quando a pessoa oferece 400% de CDB, existe um risco embutido aí, apesar de ser renda fixa, mas tem um risco embutido aí que não é visto pelo investidor. Então, é preciso olhar o que está sendo também, qual é o risco que está envolvido na operação, já que o retorno é tão grande aí. Viu, Mubarak? E hoje eu sei por que a Petrobras caiu. Descobri. Mubarak comprou. Exatamente. Já. Então, gente, então é isso. Então, o que que acontece? Não existe almoço grátis em finanças. Se alguém está te dando uma taxa muito alta, há um risco muito grande com o teu dinheiro. É por isso que quando a pessoa fala comigo na Finance Academy, e várias pessoas aqui sabem disso, eu pergunto: quanto tempo tu vai deixar o teu dinheiro? Eu pergunto: esse dinheiro aqui tu tolera risco ou tu não tolera risco? Tu é medroso ou tu não é medroso? Tu é conservador? Tu não quer perder nada? Como é que é? Eu sempre faço algumas perguntas para saber o nível de risco que as pessoas têm, porque existe risco.
Ah, mas eu vou para renda fixa porque a renda fixa é conservadora. Mano, todo investimento tem risco. Vou contar algo que aconteceu com um investidor nosso. Não era da Finance nessa época, eu trabalhava em um outro escritório, que era da XP Investimentos. E esse investidor comprou uma LCI na época, tá? Ele não está aqui, eu pedi para ele vir, tá? Esse investidor comprou uma LCI que era de um banco chamado, eu acho que era, ou era Cruzeiro do Sul, ou era Cruzeiro do Sul Banco. Boa noite, Elijames. Ou era Cruzeiro do Sul, ou era. Não me lembro. Uma coisa assim. Boa noite. Boa noite. Então, isso é o que acontece. Esse investidor comprou R$ 40.000 na época de LCI. Beleza. O Banco Central demorou um ano para dar o prazo do FGC dele. Detalhe, ele recebeu o FGC. Só que o tempo que ele ficou com esse dinheiro parado, ele perdeu. Ele poderia ter aplicado, na época a taxa era 14% a taxa de juros ao ano. O CDB, essa LCI dele estava pagando 300%. Mesmo que ele deixasse aplicado em 1%, ele estava ganhando dinheiro. E ele ficou um ano com o dinheiro dele parado. Ele perdeu para a inflação e perdeu para a liquidez e para a questão da situação do Banco Central. Tá? E é uma situação complicada, você corre risco. E naquela época, em 2014, quem investiu, 2014, se não me engano, não tinha FGC para LCA. Então, quem investiu em LCA, e se eu não me engano ele também investiu, perdeu o dinheiro inteiro. Porque a FGC de letra de crédito do agronegócio só surgiu de 2014 para cima. 2014 para trás não teve. Então, são situações que você pode observar. Sempre há uma possibilidade de você perder dinheiro. Se você não gosta de risco, é o que eu costumo dizer, né? E hoje na palestra vou ser mais pesado com vocês. Se vocês não gostam de risco, voltem para a barriga da mãe de vocês. Voltem lá para o útero delas, porque lá vocês estavam seguros. A partir do momento que vocês saem, que vocês começam a trabalhar, que vocês começam a investir, que vocês começam a sair de casa, que vocês começam. Tudo é risco. É igual uma propaganda que teve da Bradesco Seguros que eu achei interessante, né? Você fez o seu seguro hoje, o cara foi andando na rua, caiu um tijolo na cabeça dele, morreu. Aí você fez o seu seguro de vida hoje, o cara foi andando, bobou, o carro subiu na calçada, atropelou ele estava no hospital. É risco, viver é risco. Se você não consegue gostar de risco, essa situação não consegue gostar de risco, o risco ele não vai conseguir deixar você, esse medo não vai conseguir deixar você performar os teus investimentos, né? Lógico, você tem que ter a sabedoria, aí eu vou chamar a questão, você tem que ter a sabedoria de diversificar a carteira. O que eu costumo dizer para os meus investidores que são muito conservadores, que querem ganhar um pouco mais? Exemplo aqui, o Marcos Felipe e o Eugênio. Eu falei para eles o seguinte: vocês têm um principal de vocês guardado lá na renda fixa, não tem? Ponto. Os dois me falaram que sim. Deixa um ano parado. Quando tiver um ano parado, um ano, 6 meses parado, o que faz? Tira só os juros e começa a comprar investimentos mais agressivos. Ações, inflação, dólar, fundos de investimento. Por quê? Porque depois se acontecer alguma coisa, você perdeu os juros que você recebeu de um investimento, você não perdeu o seu principal. E na pior das hipóteses, você pode triplicar o rendimento. Isso é uma situação, né? Você não mexe no principal. Então, a regra, imagina, você tem um cara lá que juntou, deixa eu ver onde está meu mouse, está aqui. Imagina que tem uma pessoa lá que, caneta ao contrário, imagina lá que você tem uma pessoa que juntou, trabalhou a vida toda lá, juntou R$ 100.000. Esse cara ele não quer perder dinheiro. Nem eu quero que ele perca, porque se ele perder dinheiro, para mim não é interessante. O que que esse cara faz? Vai lá para o CDB, vai lá para a LCI, vai lá para a LCA, conservadorzão mesmo. Deixa 12 meses o dinheiro parado lá. Os juros que rendeu disso aqui, sei lá, um ano, sei lá, rende 10 mil, sei lá, R$ 10.000. Esses R$ 10.000 ele pega aqui e vai comprar ações. Se a carteira de ações dele perder ou desvalorizar, não mexeu com o patrimônio dele principal, que era os 100 mil. Eu ainda corro o risco de dizer, quando eu vou mostrar isso para vocês, que é capaz dele dobrar as ações, porque as ações elas precisam de tempo. Não existe investimento em ações para um ano, 6 meses, 2 meses. Quando chega um investidor para mim e diz, eu vou investir
Em ações, daqui a 2 meses eu vou ter quanto? Um ano eu vou ter quanto? Daqui a 30 dias eu vou ter quanto? Ah, eu quero comprar ações, comprar e vender toda semana. Não é assim que funciona o mercado acionário. Se você está com essa ideia, vai jogar no bicho. Não funciona isso com ações. Tem hora que dá para fazer, tem hora que você fica só assistindo o mercado. O mercado ele tem sentimento. Quem domina são as pessoas, não técnica. Não tem técnica para o mercado, só análise, tá? Então, essa é a ideia do CDB. Quando eu falo do CDB, deixando ele um pouquinho de lado, a gente tem um outro instrumento. Isso aqui é muito querido, a LCI. Muita gente gosta dele. Por quê? Não paga imposto de renda. A pessoa física é isenta de imposto de renda. Se for pessoa jurídica, vai pagar. Mas a pessoa física é isenta. E quando a gente fala aqui da LCI, né, a LCI ela pode ser pré, pode fixada, pode ter CA. Houve uma alteração na LCI, tá? Antigamente, o prazo mínimo da LCI era 3 meses de emissão. Hoje, houve uma alteração por regra, né, do Conselho Monetário Nacional. Você passa a investir na LCI, se ela for atrelada a índices de preço, que é índice de preço, IPCA, inflação, ela vai passar a ter um prazo mínimo de validade de 12 meses. Ou seja, qual é a desvantagem de uma LCI e qual é a vantagem dela? Por exemplo, eu, Paulo, eu não gosto de investir em nada que o meu dinheiro fique preso. Como assim, Paulo? Que eu não consiga vender ele em 2 dias, 3 dias, 30 dias, ou então no mesmo dia o dinheiro está na minha mão. Eu não gosto de dinheiro preso assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque você acaba perdendo oportunidades de investimento. Então a LCI, para mim, ela se tornou um investimento desinteressante. Tem investidor que investe? Investe. Tem muitos nossos que investem, mas eu não gosto de investimento com prazo amarrado muito tempo. Se ela não pagar índice de preço, o prazo mínimo dela passa a ser 9, tá? Mas olha só, é o prazo mínimo. Você pode ter LCI aí de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou até o prazo máximo do lastro das operações de imóvel, tá? Do imóvel que está sendo negociado. Assim como o CDB, a LCI também é uma fonte em que você vai captar dinheiro, né? A LCI, depois a gente vai falar de CRI, não, vou falar uma outra situação para vocês, uma outra palestra. Então, você tem a LCI, o banco emite uma letra de crédito imobiliário para pegar dinheiro e emprestar. Quando você vai no banco aplicar numa LCI e o banco diz assim, a LCI está sem lastro. O que significa isso? Quando o banco diz para você que a LCI está sem lastro, significa que aqui do outro lado, aqui nessa parte dos credores, né, não tem gente financiando imóvel, tá? É muito caro, gente, financiar imóvel no Brasil. Só que financia imóvel é rico, pobre não financia. Se o cara ganhar um salário mínimo, ele não compra imóvel. Se ele ganhar 2 salários mínimos, ele não consegue comprar imóvel. Se ele ganhar 3 salários mínimos, ele não consegue comprar imóvel. O cara, para conseguir comprar um imóvel pequeno, ele tem que ganhar no mínimo 5 mil reais. Se ele quer comprar imóvel, no mínimo ali de 300 a 400 mil reais, ele tem que ganhar 10 mil no mínimo por mês. Detalhe, isso eu acabei de simular no site da Caixa Econômica Federal e no site do Sicoob, que são onde tem as melhores taxas de financiamento imobiliário. Então, ou seja, é muito caro você financiar imóvel, tá? Não é barato. O crédito é caro. Então, por que o crédito é caro? Porque justamente o que o Mubarak escreveu no chat. A inadimplência está muito alta. A inadimplência está muito alta. Inadimplência alta faz com que a taxa de juros continue alta, tá? Então, vamos lá. Boa noite, Cristiane. Então, vamos lá. CCI. E aí, nós temos aí a LCA. Aonde eu utilizo a LCA? A LCA, assim como a LCI, ela também é isenta de imposto de renda, pessoa física, ou seja, se você for aplicar aí, você tem isenção de imposto de renda, mas você está aplicando o seu dinheiro lá no agronegócio. Também vai ter prazo se for negociado em índices de preço, IPCA, vai ter prazo até 12 meses. Se não for IPCA, for CDI, vai ficar até 9 meses, tá? Essa foi a mudança que nós tivemos aí de acordo com a resolução 5.119, que foi aprovada agora no dia 1º de fevereiro de 2024. Né? Por um lado, isso aí desincentivou um pouco, né, a questão da indústria, né? A indústria do agronegócio e a questão
da indústria imobiliária, por causa do prazo. O investidor pequeno, conservador, ele não quer ficar muito tempo com o dinheiro dele preso. E eu nem recomendo nem o grande, nem o pequeno ficar com o dinheiro muito tempo preso. Tá? 12 meses é para acabar, isso mesmo. Ó, o que vocês têm que tomar cuidado? Tem se inventado muito produto na renda fixa atrelada a imóveis. Nós temos a LCI, nós temos a letra hipotecária e nós temos uma tal de LIG. LIG foi feita pelo Bradesco, tá? É recente, é produto novo. Só que tem um detalhe: a LIG não tem FGC. Se der zica na carteira de crédito do Bradesco, não precisa nem o banco falir. Basta a carteira de crédito dele não ter inadimplência e o banco não quiser mais assumir a carteira, que você vai perder o seu dinheiro, tá? A LCI e a letra hipotecária, você tem FGC, tá? FGC de 250 mil, tá? 250 mil. Você passa a ter FGC lá. Na Liga do Bradesco, não, tá? E não confundam LCI com fundo imobiliário. Eu vou fazer uma palestra para vocês só de fundo imobiliário, para vocês entenderem fundo imobiliário. Fundo imobiliário, para mim, na minha visão, é o pior investimento que uma pessoa pode ter. Fundo imobiliário e um troço chamado COI. COI só é interessante para investidor que tem medo, tá? Investidor de renda fixa que tem medo, quer apostar na renda variável, porque o COI permite isso, mas não quer ter perda. Então, o COI ele tem o que a gente chama de COI soberano. Você bota o seu dinheirinho lá, você opera com Nasdaq, opera com Bovespa, opera com dólar, opera com o que for. Se a Nasdaq subir, no final do investimento, você vai receber a correção com o lucro do que ela subiu. Se ela não subir, cair, desabar, perder dinheiro, você recebe seu dinheiro de volta sem correção, tá? COI só é uma forma que eu recomendo, por exemplo, o cara quer aprender a investir em renda variável, mas ele tem medo, ele pode começar com um COI, tá? Mas esse cara aqui, fundo imobiliário, as pessoas têm mania de juntar a LCI com o fundo imobiliário e achar que é a mesma coisa, que um tem garantia, que o outro. Não. Fundo imobiliário não tem garantia de nada. Se acontecer várias situações com o imóvel, que a gente vai descrever lá no curso que a gente for fazer, ele tem muito risco, tá? É um risco muito parecido com as ações, eu acho que até maior, tá? E aí, quando a gente fala dessa LCA, a LCA ela faz a mesma coisa. Ela pega dinheiro do investidor, vai lá, dos investidores, né? O banco gera aqui a LCA e vai emprestar para o produtor rural, né? O produtor rural, ele tem às vezes ele tem proteção do governo, né? E o produtor rural, ele pode negociar a safra dele com o banco, aí o banco pega a safra dele e negocia lá na Bolsa de Valores, ou esse produtor negocia a safra por conta ou através de cooperativa e depois paga o empréstimo para o banco. Isso é uma operação. Quando eu for falar de mercados futuros, eu vou falar para vocês como é que a gente entra nessa negociação aqui de milho, soja, boi, para vocês entenderem lá como é que dá para fazer essas comercializações desses contratos lá na Bolsa de Valores, tá? Mas por enquanto vamos ficar só por aqui no basicão mesmo. Então, quando a gente fala de renda fixa, eu tenho esses riscos. Mercado, variação dos juros. Taxa de juros caiu, todas as caixas têm. Todas as taxas vão cair. Taxa de juros caiu, o que eu tenho que fazer como investidor de renda fixa? Eu tenho que eu tenho que precificar investimentos. Se eu sou um investidor moderado, eu tenho que precificar e colocar em um pouquinho em IPCA. Eu tenho inadimplência? Tenho. Todo investimento de renda fixa tem inadimplência. Todo investimento de renda fixa tem risco de crédito, tem o risco da contraparte e tem o risco da instituição financeira, que é o que nós vamos apresentar daqui a pouco. E eu tenho o risco da liquidez, que é o risco da recompra. Ele acontece de duas formas. Eu posso ter o risco da liquidez por ter um prazo muito demorado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e por aí vai com o dinheiro que vai ficar parado. Ou eu posso ter o risco da liquidez quando chegar no vencimento do ativo, o banco dizer bem assim: epa, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, passa daqui a tantos dias. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer também. Ninguém está imune disso, tá? Ninguém está imune disso. Então, os efeitos dos juros no mercado, como eu falei para vocês, economia Selic
Sou investidor de renda fixa, eu tenho que ficar ligadão no que o Banco Central fala através do Copom. Eu tenho que saber o que é essa variação da taxa de juros, o que ela interfere nos meus investimentos. Taxa Selic em alta, eu vou ganhar mais. Taxa Selic em baixa, eu vou perder. Se a taxa Selic subir, eu perco no IPCA. Se a taxa Selic cair, eu ganho no IPCA. Então, são situações que eu já tenho que começar a entender hoje, tá? Então, por exemplo, eu trouxe um detalhe aqui para vocês aqui. Quanto é que rendeu um CDB, uma LCR, uma LCI, com a queda dos juros mês a mês, de 2023 até 2024, 100% do CDI? Tá? Olha só uma coisinha que eu trouxe para vocês aqui. Tá todo mundo conseguindo ver essa tabela do Excel aí? Tá todo mundo conseguindo ver aí? Beleza. Então, olha só. Olha só isso aqui. Eu trouxe um CDB, eu peguei os dados lá no site do Banco Central, que eu mostrei para vocês, aquele site do séries temporais. Eu tenho um CDB que está me pagando 100% do CDI. 100% do CDI. Ó. Em 2023, ele estava rendendo 1,12. Tá todo mundo vendo aí, né? Então, se eu aplicasse R$ 1.000, eu recebia 11,20 de juros. Até abril, deu 16 meses aqui. Ele passou a render 0,89. Então, o CDI teve variações, as taxas tiveram variações, né? Esse cara, ele ganhou de juros com esse R$ 1.000 dele, R$ 776. Ele vai pagar 155 de imposto, porque a tributação sobre o CDB, ela funciona assim, de 1 a 6 meses, 22,5%. De 6 a 12 meses, você paga 20%. Então, vamos lá, 20%. Tá? A idade aqui é 17,5 aqui. 17,5. Deixa eu só mudar aqui que é 17,5. 17,5. Tá? Então vamos lá. Repetindo, de 1 a 6 meses, 22,5. De 6 a 12, 20%. De 12 a 24 meses, a pessoa que está no CDB ou em qualquer instrumento de renda fixa vai pagar 17,5. Acima de 24 meses, paga 15%, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui recebeu 776, pagou 135 de imposto, ficou com lucro de 640. Então, ele vai receber os 1.640 no final. Mas olha aqui do outro lado. Do outro lado eu tenho uma LCI. Olha lá. Observa o seguinte. Se a LCI pagar 86% do CDI e você ficar pelo mesmo prazo, até um ano, até 16 meses com a LCI, é mais vantagem você aplicar na LCI do que comprar um CDB. Por quê, Paulo? Porque você não vai pagar imposto de renda. Você vai receber aqui, ó, R$ 663 redondo. Se a LCI cair, sei lá, for para 78%, você já começa a perder para o mercado. Os bancos normalmente pagam 86% do CDI. É muito difícil você ter um banco que paga acima disso. Se você pegar uma LCI de 86%, 90%, você vai ter ali um ganho muito melhor, né? Agora sim, Paulo, eu vou investir numa LCI por 5 anos. Quem é mais vantagem? O CDB. O CDB vai te pagar um juros maior. Paulo, eu vou investir numa LCI por um ano. Quem é vantagem? A CDB ou a LCI? LCI. Qual é a taxa dela? Se for acima de 86%, é vantagem para você. Se for abaixo de 86%, você está perdendo dinheiro. Quem quiser essa tabelinha, depois eu mando para vocês aí, tá? No WhatsApp, vocês baixam no computador de vocês e vocês vão trabalhando com essa tabela, tá? Você pega, só vai colocar aqui a taxa do Banco Central que vocês vão pegar lá no site e ela vai fazer esse cálculo. Então, hoje, senhores, se você pegar hoje, até na Genial, eu estava vendo, você tem LCI ali de 90%, que de vez em quando surge, 94%, tem LCI ali de 86%, 87%, 88%, 92%. Se você pega uma LCI dessa e passa um ano, você está muito melhor do que um CDB de 100%. Agora, peguei um CDB de 200%, o CDB é melhor do que esse aí, pode ter certeza. Agora, eu estou num banco que o CDB me paga 96%, é melhor eu ir para uma corretora e é melhor eu estar ali numa LCI, tá? Existem bancos, os primordiais aí, os top, né? Os top 5, eles pagam 96% CDI para quem coloca R$ 100, R$ 1.000. Aqui na corretora, a partir de R$ 100,
a partir de R$ 1, você já recebe 100% do CDI. Tá? Você tem essa facilidade. Tá? Então, isso aqui é uma ideia. E o que eu tenho que atentar para a questão do risco de crédito? Eu tenho que atentar para isso aqui. Senhores, isso aqui é muito importante. Pouco investidor dá corda para isso aqui. Isso aqui a gente chama de rating de crédito. O que é o rating de crédito? Existem 3 grandes instituições de rating no mundo. Nós temos aqui em cima a Standard Poor's, que a gente chama de S&P, tá? Ou SP, né? A gente tem a Fitch e a gente tem a Moody's. São as 3 mais importantes do mundo, tá? Se você aplica numa instituição financeira que ela recebe auditoria de uma dessas 3 para classificar o rating dela, você está de boa. Aplica assim comprou o CDB, comprou o LCI, comprou, tá de boa, tá? Existem outras aqui no Brasil, não desmerecendo elas, mas essas daqui são as tops, tá? Mas fala, Aldenor. Aldenor? Só levantou a mão. Tá. Então, olha lá. Então, olha só, imagina o seguinte: imagina que você está investindo no CDB, né? Se você consegue, volta aqui, se você consegue um CDB de 100% do CDI, em que a nota da instituição varia de A até -A, você está top, você está com um CDB aí, que o risco, né, de quebra da instituição é muito baixo. Se você aplica num CDB que está em B, e esse cara aqui foi de 100% a 200%, porque eu já vi, ainda dá para arriscar, tá? Agora, se você está atrás de taxa, aplicou num CDB, o cara está me pagando 200%, está me pagando 112%, está me pagando 300%, 400%, e a taxa e o rating dele é C, D, o risco de você enfrentar uma quebra de uma instituição financeira é muito grande. Poucos são os investidores, ou melhor, quase nenhum investidor que aplica, ele vai analisar isso. E isso é muito importante, tá? É muito importante porque o que acontece? Se você aplica no banco e ele quebrar, ele for rating C, o Banco Central, você só vai receber o fundo garantidor de crédito quando o Banco Central terminar a auditoria dele. E essa auditoria ela pode demorar 1 ano, 6 meses, 1 semana, vai depender de como está o banco organizado lá. Quanto mais organizado o banco, melhor. Normalmente, os bancos mais organizados são os que têm rating A. Para baixo é que o negócio é complicado. Então, são coisas que vocês têm que começar a observar. Aonde eu vejo os ratings das instituições financeiras? No Google. No Google, tá? Você vai lá no Google, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos lá no Google, vou digitar aqui um exemplo para vocês. Vamos lá, eu quero saber o rating do Bradesco. Vamos lá, rating do Bradesco. Lá no Google. Então, ó, a Fitch afirma que o rating do Bradesco é B+, ou seja, o Bradesco ele é regulamentado pela Fitch, que é uma das 3 melhores instituições de rating do mundo. Ele é B+, o Bradesco está bem aqui, ó. Ó, o Bradesco não está nem bom e nem ruim, está no meio do caminho, está médio. Está médio. Isso aqui é o rate do Bradesco. Vou botar aqui, BRA. Tudo de BRA para você. O Bradesco está aí. Agora, se você vai aplicar no Bradesco, ele te paga 100% do CDI, tendo o rating B, se ele está pagando ali 100% do CDI, sendo o rating B, você está perdendo dinheiro. Como assim perdendo dinheiro? Porque tem alguém aqui que tem rating B, que está dentro dessa turma aqui, que paga 200, que paga 103, paga 105, entendeu? E você está ali. Por exemplo, um CDB que eu recomendo muito aqui para o pessoal, rating do Banco Guanabara. Se eu não me engano, qual é o rating do Banco Guanabara? É AB. É AB. O rating do Banco Guanabara, ele está aqui, ó. AB. Ele está bem aqui, ó. Nessa faixa aqui.
É o Banco Guanabara. Epa! Então me diz o seguinte, o Banco Guanabara, que é um banco pequeno, ele tem um rating melhor do que o do Bradesco de crédito? Tem. Não se esqueça que o Bradesco ele prestou 40 bilhões para o americano não pagou, ele teve que assumir o calote. Tá? Lembre-se disso. Quando é que paga o rate do Banco Guanabara? Ou o CDB do Banco Guanabara que tem aqui na Genial? 103% do CDI. Opa, por que eu estou com um CDB que me dá 100% lá no Bradesco com um risco tão grande, sendo que eu tenho o Banco Guanabara que me paga 103% do CDI e o risco é menor de quebra de banco? Essas coisas o investidor não analisa. Por isso que eu disse que eu ia dar um nó na cabeça de vocês. Vamos pegar um banco grande, Itaú. Olha o Banco Itaú. O Banco Itaú é BB, tá? BB. O Banco Itaú tá aqui, ó. BB, BB+. Ele tá aqui, ó. Por que que o Banco Itaú tá aqui embaixo também, Paulo? Próximo do Bradesco. Porque o Banco Itaú também prestou dinheiro para a Americana, porque se lascou. Prestou para a Magazine Luiza, se lascou. E emprestou para a Marisa e se lascou. Igual o Bradesco. Vamos pegar o Nubank? Olha o rate do Nubank. Triple A. Tá? Te mete. O Nubank tá aqui em cima, ó. Ou seja, o rate e o risco de crédito do Nubank, ele é menor do que o do Bradesco. O Bradesco tem mais risco de quebra do que o Nubank, se eu for analisar pela questão do rating. Para vocês verem como isso aqui é importante, tá? Por exemplo, a Genial começou com banco agora. A Genial não tem banco. Ela começou agora. Vamos ver o rating dela. Se bem aqui que tá, aqui é o rate da corretora, isso é outro rate. Eu quero o rate do banco. Deixa eu ver. Ó, a XP tem um rate parecido do Bradesco, BB, estável. Rating de crédito da Genial, de crédito do Banco Genial. Tá aqui, ó. BBA1 é o rating de crédito da Genial. Ou seja, a Genial tá bem aqui, ó. BBA1, ela tá igual o Itaú. A Genial tem o mesmo risco do Itaú. A Genial corretora não, a Genial banco, tá? Lembra que a Genial agora é um banco. Comprou um banco, né? Eles vão fundir os dois, tá? Vai ser banco e corretora. Na verdade, já fundiu, tá? Então, olha só, a Genial ela tem um rate de quebra de instituição menor do que o Bradesco. O Bradesco tem mais risco do que a Genial, e a Genial tem o mesmo rate do Itaú e o mesmo rate da XP. Ah, tá. Tirei a dúvida das pessoas que diziam para mim que não gostavam da Genial porque não achavam ela, como é que se diz? Um lugar não muito seguro para investir. O Bradesco, que é o que tem a maior carteira de crédito do país, maior fundo de investimento do país, tem um rate pior, tá? Detalhe, senhores, isso aqui é importante. Outra coisa que vocês têm que olhar, deixa eu abrir aqui para vocês, quando vai se falar de investimento, vai falar de investimento. Deixa eu procurar aqui uma situação. Existe esse site aqui chamado Banco Data. Ele mede uma coisa que não é bem o rate de crédito. A Genial é a terceira maior corretora da Bolsa de Valores. A Genial tem mais de 300 bilhões de reais em ativos. A XP tem quase 1 trilhão e o BTG também. A Genial ele tem quase meio trilhão, tá? A Genial é a terceira maior corretora, tá? Então, olha só, esse site aqui, Banco Data, ele vai medir uma coisa chamada Índice de Basileia. O Índice de Basileia trabalha com o tripé do crédito, para saber como é que está o crédito da instituição, o nível de inadimplência. A melhor nota do Basileia tem que ser próximo de 8. Se subir em cima de 8, já tem que começar a assinar o sinal de alerta. Então, vamos lá. Bradesco. Vamos lá. Bradescão. Bradesco. Quanto é que é o índice de Basileia do Bradesco? O índice Basileia do Bradesco. Vamos lá. Aqui, ó.
Índice de Basileia do Bradesco, 24,4. Está altíssima a inadimplência do Bradesco, tá? Eu não sei o percentual de inadimplência, mas aqui já me confirma que ele está com um problema de gestão dos contratos de inadimplência e ele está com um índice muito alto, 24,4. Tá? Lembra, o ideal é 8, índice de Basileia. Tá? Eu venho aqui, por exemplo, Itaú. Vamos lá, Itaú. Vamos ver como é que está o Itaú. Vamos olhar todo mundo. Até a Genial, que é banco novo. Itaú. Deixa eu ver, Itaú Banco. Tá aqui. Itaú Conglomerado. Índice de Basileia, 20. Tá alto. Vamos lá, Nubank. A adimplência desses bancos está alta. Tá? Vamos lá, Nubank. Nubank. Ver se mostra aqui o índice de Basileia. Não, não é, deve ser esse. Deixa eu ver, Nubank financeira aqui. Tem o Bank e tem a financeira. Vamos ver. Ó, financeira, 1,9. Nubank tem a inadimplência mais controlada do mercado. Olha lá. O Nubank é AAA, risco de crédito, ou seja, para ele quebrar, ele é um bom pagador, AAA, e a inadimplência dele é 1,9. Vamos ver se já tem do Banco Genial aqui. Genial começou agora com esse negócio de banco. Ó, Genial tem 36,6, tá? É altíssimo também. Mas aonde eu corro risco nesse 36,6? Se você comprar o CDB da Genial. Tá? Se você comprar o CDB da Genial, você está nesse risco aqui. Por que a Genial tem um risco tão grande? O Genial ela veio do Banco Plural, não sei se vocês ouviram falar, e o Banco Plural ele era um banco que vendia mais para atacadista, varejista, né? Então você já sabe por que a inadimplência está alta. Atacado e varejo, depois da pandemia, game over, né? Deixa eu ver outra aqui. Guanabara, que é o banco que eu recomendo muito para os investidores. Vamos lá. Índice de Basileia. Olha lá. 0,5. Oh, ixi, eu vi ferrado, foi mal. Basileia deles, 17,4. Tá alto, sendo que é 8. Mas tá razoável ainda. 8. Se eu vi errado, deixa eu voltar aqui para a Genial de novo. Deixa eu ver qual é o dela aqui. O dela correto e do Bradesco correto. Genial, 11. É, 11 para 8 não está tão ruim, não. É porque eu olhei de baixo, imobilização, 36. Não está tão ruim, não. 11 para 8 não está tão ruim. Vamos ver Bradesco. Deixa eu voltar Bradesco. Vamos lá, Bradesco. Eu só estou olhando o índice de Basileia, tá? Ideal é que fique em 8. Ó, o Bradesco está 15. 15. Está razoável também, não está tão alto, não. Pensar que tá, eu vi o imobilizado. Vamos ver o Itaú aqui. Itaú está 15, está controlado também, está 8, não está muito fora do termômetro, não. Deixa eu ver aqui um banco aqui, Banco Master, que é um banco que o pessoal oferece muito CDB dele. Vamos lá, Banco Master. Banco Master normalmente aparece com CDB de 200%. Ó, o Banco Master é 12,03 aqui de Basileia, ó. 12,03 embaixo, tá? 12,03. Enquanto tiver abaixo ali nessa linha aqui do laranja e do vermelho, está ótimo o velocímetro. O problema é se ele estiver acima de 8. É bem longe, 20, 30. Tá? Então, isso aqui é um outro site para você tomar dados, para você analisar. Então, senhores, isso aqui é uma coisa que investidor de renda fixa tem que passar a analisar. Muitas vezes a gente só analisa a taxa e eu não analiso o rating. Por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês que a Genial tem um rating igual ao do Itaú e da XP. E mostrei para vocês que o Bradesco tem um rating menor do que o da Genial. Pelo rating, é o risco de crédito, ou seja, é o risco se a instituição falir, ela tem dinheiro para se pagar, a gente vê que a Genial tem mais dinheiro para se pagar nas operações do que o Bradesco. Quando eu vou lá para a Basileia, eu estou vendo a carteira de inadimplência lá. Né? Quanto mais próximo de 8 ou acima de 8, pior. Eu tenho que ficar abaixo de 8, né? Mas dificilmente você vai encontrar um banco tão abaixo. Né?
A gente viu ali, Banco Nubank, 11 alguma coisa, a gente viu ali. Então, são coisas que a gente tem que analisar. Nós aqui, como assessores de vocês, né, a gente tenta a todo momento aí trazer para vocês rendimentos, né? E procurar também a compensação, né? Trazer um bom rendimento com mais segurança para vocês, né? Esse é o trabalho que a gente tem feito aqui, tá? Então, senhores, aqui eu encerro aqui a palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida ou curiosidade aí sobre a questão de investimentos, tá? Eu fico à disposição, né? Fico à disposição para você para tirar essas dúvidas. Vou colocar essa palestra para depois para os investidores que não puderam assistir. E eu vou marcar uma próxima palestra com vocês, acho que daqui a umas 2, 3 semanas. Nós vamos estar abordando uma outra renda fixa, nós vamos estar conhecendo debentures, nós vamos conhecer nota promissória, CRI, CRA. A gente vai entender um mercado de renda fixa mais agressivo, tá? E que traz umas rentabilidades bem mais interessantes também, tá? Lembrando que hoje na corretora vocês têm isso aqui, tá? Por exemplo, aqui, renda fixa, você tem aqui o Banco Guanabara com liquidez diária, que eu estou mostrando aqui para vocês. Investimento a partir de R$ 1, você está recebendo ali 105% do CDI, tá? Você tem ali, isso aqui até hoje, não sei se tem depois. Você tem ali Banco Guanabara ali 103% com liquidez diária. Você tem ali Genial, CDB ali, ó, 98%, né? Obrigado, gente. Então, o que que acontece? A gente procura trazer essas informações aqui para vocês. Vamos trazer mais coisas, porque eu quero que vocês abram um pouco mais a mente de vocês para conhecer outros produtos de investimento, tá? Eu agradeço aí a atenção de todos, tá? Fala, Jane, pergunta? Não, não é pergunta, se for perguntar, são várias, né? Muita coisa, muito Não, assunto, pode muito perguntar. conteúdo. Não, é só mesmo agradecer, né? Assim, parabéns também pela tua apresentação. Você é um cara que domina muito, né? Essa parte de investimento e tudo mais. E como eu sou uma pessoa que é nova ainda, né? No banco, eu estou 2 anos e meio, né? Atuo na parte de agronegócio, então, assim, para mim, está sendo bastante enriquecedor, né? E parabéns aí. Quero participar de todas as palestras, quero continuar, né, participando, aprendendo cada vez mais com você e com o pessoal, né? Parabéns. Não, tô tranquilo. Essa palestra aqui nasceu por causa de medos, né? Eu vi muitos investidores preocupados em remunerar sua carteira e para tirar dúvida, né? Então as pessoas vão me perguntando, tudo que vocês me perguntam no WhatsApp, eu vou juntando essa ideia e vou montando a palestra em cima das dúvidas que vocês vão me trazendo no WhatsApp. Como a gente tem quase 200 investidores, né? E aí todas as vezes que eu vou conversando com vocês, a gente vai trazendo isso, tá? Essa é a ideia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não sei se vocês viram lá no app novo. Vocês estão com acesso lá no app novo, né, a cartão, né? Tá muito bom o cartão da Genial. Quem não viu, milhas, tá com um negócio lá que eu esqueci o nome, Sala VIP, o cartão de crédito da Genial não tá pagando, como é que é o nome? Anuidade, tá? E detalhe, você pode no futuro converter os pontos que você tiver dele ou para milhas ou para investimentos. Ele vai dar um cashback, tá? Para investimento. Ou seja, se eu não me engano, cada pagamento que você fizer no cartão no futuro vai trazer não sei quantos reais de volta em investimentos, tá? Então é uma coisa interessante. Eu acho interessante, né? Para você dar uma sondada aí, tá? O app ainda está meio sendo ajustado, né? E fizeram uma mudança muito grande. Vocês conseguem ter uma conta global agora. O que que é uma conta global, Paulo? Significa que se vocês quiserem viajar, vocês podem transferir para essa conta global o dinheiro de vocês. Vocês vão receber um crédito, né? Vocês vão receber um cartão de débito que vocês vão poder utilizar em qualquer caixa eletrônica, em qualquer estabelecimento no mundo afora. Então a Genial ela deu um up, uma evolução muito grande perto do que ela era. Boa noite, Edna. Então isso aí ela evoluiu muito, né? Tem um monte de corretora que não conseguiu chegar nesse patamar. Tá bom, senhores? Então é isso. Eu agradeço e até a próxima.
Nada, Yumi. Obrigado.